aqui, não é? E está chegando o fim do ano, daqui uns dias nós não teremos mais ele, vamos sentir uma falta, não é? E eu acho que a irmã Elizabeth também, não é? Mas é para uma boa causa, não é? É para que ele possa dar continuidade nos seus estudos, e nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós através de você. Então, que ele possa te usar, irmão. Obrigado. Bom dia, igreja. Um grande privilégio podermos estar nesta manhã mais uma vez reunidos como igreja, e uma chuva abençoada. Deus tem cuidado do seu povo, é um privilégio mesmo. Eu gostaria de iniciar essa mensagem convidando você para nós orarmos juntos, consagrando a nossa vida a Deus e que Ele possa nos guiar nesse culto. Senhor Deus e Pai, que privilégio podermos estar reunidos diante de Ti, que privilégio podermos ter a Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz através dela. Fala aos nossos corações, Senhor, que possamos Te ouvir e nos concentrar naquilo que Tu tens a nos dizer. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Pai, e nos instrui, nos orienta, nos guia pelo caminho eterno por amor do Teu nome. Nós consagramos esse culto a Ti e prepara os nossos corações de maneira que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a Te darmos uma resposta de obediência, uma resposta de amor a Ti por meio da obediência à Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das figuras que a palavra de Deus, a Bíblia, mais usa para ilustrar obediência dentro dessa autoridade, né? O pai coloca certas diretrizes, certas regras, certas orientações aos seus filhos, e a resposta que seu pai espera do filho é uma resposta de obediência, uma resposta de atenção ao que o pai tem dito. E é justamente essa o tema da mensagem dessa manhã. A obediência a Deus é uma resposta de amor a Ele. Mas dentro desse tema da obediência, nós percebemos que no mundo em que vivemos, a obediência muitas vezes ela é muito mal interpretada. Vemos, por exemplo, que a obediência, muitas pessoas pensam a respeito da obediência algo como restritivo, às vezes até punitivo, algo que está proibindo de se viver a vida melhor, de se curtir as coisas melhor. Essa é a ideia do mundo hoje, em sua maioria, relacionada à obediência. Mas a obediência não é só isso, né? Não é só restrição, bem pelo contrário. Dentro de um relacionamento de um pai e de um filho, como esse que nós temos ilustrado na Bíblia, entre Deus e o seu povo, o pai coloca certas restrições ou certas regras, entre aspas, para que o filho seja protegido, seja abençoado. O pai, em sua autoridade, por ter mais experiência de vida, coloca essas questões para o seu filho e o orienta e espera uma resposta do seu filho de obediência. E no nosso relacionamento com Deus, que resposta nós temos dado a Deus daquilo que ouvimos do Pai, de Deus? Nós temos dado uma resposta, nós temos expressado dentro do relacionamento com Deus aquilo que Deus tem nos colocado, e nós temos respondido de que forma? É nessa busca que eu quero convidar os irmãos, por gentileza, abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4, nosso texto será do versículo 1 ao versículo 14, versículo 1 ao 14 do capítulo 4 de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, livro situado no Antigo Testamento, escrito por Moisés, para colocar o pacto, a aliança de Deus com o seu povo, né? Dentro do relacionamento de um pai com seus filhos ou com o seu povo, né? Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 14. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e dela nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor.
Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Versículo 5. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram a forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que se cumprissem. Naquela ocasião o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Atualmente o livro de Deuteronômio e os demais livros do Antigo Testamento têm sido amplamente, entre aspas, atacado, né? Muitos acreditam que essa é uma palavra já ultrapassada, é uma palavra que não diz mais nada a nós, que já não tem mais nada a nos dizer sobre Deus e nosso relacionamento com Ele. Esse é um erro comum que muitos teólogos, entre aspas, da atualidade cometem. O livro de Deuteronômio, em especial, foi o mais usado no Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento. Inclusive o Senhor Jesus usou 2 passagens de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8, para confrontar ou contra-atacar Satanás na sua tentação, descrita em Lucas capítulo 4. O livro de Deuteronômio também, foi escrito por Moisés como uma segunda lei ou uma relembrança da lei. Se nós retiramos Deuteronômio, nós vamos ver que a sequência entre Números e o livro de Josué, ela é cronológica, e o livro de Deuteronômio meio que está flutuando entre esses 2 livros. Portanto, no contexto, o livro tem essa ideia. Moisés, nos primeiros 3 capítulos, antes do capítulo 4, relembra a passagem do povo pelo deserto, e quando ele chega no capítulo 4, ele faz uma exortação, um pequeno sermão, que é esse texto que lemos. Ele segue até o final do capítulo 4, exortando o povo, chamando o povo para a obediência, dizendo: olha, é muito importante que vocês ouçam o que Deus disse a vocês, cumpram a lei com a finalidade de viverem, porque se não o fizerem, certamente morrerão. E isso é muito interessante, porque muitas vezes o que acontece é justamente o contrário, né? Nós temos uma palavra que foi ratificada pelo próprio Jesus no Novo Testamento, como palavra de Deus, mas nos dias atuais nós temos o oposto. Pessoas que, inclusive, tivemos um episódio muito lamentável há algum tempo atrás, já, questão de um mês, um pouco mais, de um teólogo muito conhecido, que disse que a palavra de Deus precisa ser atualizada, ou seja, ela está desatualizada, ela está descontextualizada, ela não tem mais valia fora de contexto cultural. Esse é um homem de renome, está nas redes sociais, viralizou no YouTube, em outras plataformas, a explanação dele, dizendo que a palavra de Deus no Antigo Testamento em especial, já não é mais atual. Isso não é um caso isolado. Também não é o primeiro, não é o último, não será o último com certeza. Isso vem desde os tempos de Jesus, esse ataque sobre a base da palavra de Deus.
sobre a inerrância, a infalibilidade da Bíblia. E isso é um verdadeiro perigo, porque é perigoso quando nós tiramos aquilo que Deus tem a nos dizer e colocamos aquilo que nós achamos sobre o mundo, sobre a vida, porque já não existe mais esse relacionamento de pai e filho, de ouvir e obedecer. O que vai existir é a nossa vontade e como nós a realizamos. Na verdade é isso que acontece. Há 2 séculos atrás, iniciou na Europa um movimento chamado Iluminismo, a Idade da Razão. Esse movimento permeado por filosofia dos gregos e uma filosofia também contemporânea, criou uma teologia chamada teologia liberal, que é uma teologia que interpreta a Bíblia de acordo com o momento em que cada um vive, o relativismo, ou seja, nós podemos dar para a palavra de Deus a interpretação que nós entendermos, e não aquilo que ela tem a nos dizer. Isso é um perigo muito grande. Inclusive Moisés tratou disso com o seu povo, no versículo 2 do texto que nós lemos, ele mesmo diz: nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem. Para seguir a lei à risca. O próprio Jesus diz isso em Lucas capítulo 21, afirmando, o mundo vai passar, as coisas do mundo passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, ratificando a Bíblia como autoridade suprema na vida do povo de Deus, como regra de fé e prática. Esses movimentos, eles no Novo Testamento também aconteceram na época de Paulo. O próprio Gálatas teve essa dificuldade, a igreja de Gálatas. Paulo teve que escrever essa carta muito específica para esse povo, dizendo: olha, vocês devem permear na vida de vocês o relacionamento com Jesus, de maneira que vocês não devem voltar para a lei. É claro que o Antigo Testamento, inclusive o texto de Deuteronômio, está dentro de um pacto que Deus fez com o povo de Israel, uma aliança com leis específicas para eles e não para nós. É lógico, um exemplo disso é o próprio sacrifício de animais. Nós não sacrificamos ovelhas, bodes e novilhos aqui em nosso culto, isso já foi cumprido em Cristo. Essa era uma lei específica para o povo de Israel, entre outras inúmeras. Nós não usamos isso ao pé da letra, porque dentro do pacto da antiga aliança havia esse acordo entre Deus e o povo de Israel. Nós vivemos numa nova aliança, como nós vamos ver no decorrer da mensagem. Em Apocalipse 22, versículo 18, vale, isso não vale, quem faz isso é Deus, dentro do relacionamento com o seu povo. Isso está tanto no Antigo como no Novo Testamento. É claro, como eu já disse, tem coisas que nós temos que saber, ouvir e interpretar e aplicar em nossa vida, de uma maneira que possamos ter um relacionamento de obediência, uma resposta de obediência a Deus, de acordo com a vontade dEle. Isso é muito claro em todas as Escrituras. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque a lei de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto para o povo de Israel como para a igreja na Nova Aliança, ela é a maneira que Deus usa para separar. Deus usou tanto para separar o povo de Israel do restante dos povos que habitavam com Israel no contexto da terra prometida, como para nós hoje como igreja. É a maneira que Deus nos orienta, como um pai que ama os seus filhos, esperando uma resposta, uma expressão de amor da parte do seu povo e dos seus filhos, dizendo: olha, nós entendemos quem é o Senhor, e o Senhor é um pai que nos ama, portanto nós decidimos te obedecer. E esse detalhe, entre aspas, de distorcer a palavra de Deus, ele não é novo. Isso já aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus coloca, quando Ele cria o homem e a mulher e a raça humana, Ele coloca um princípio de obediência dentro do relacionamento dEle com suas criaturas, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dizendo: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa vocês não podem nem tocar, ou não comer. E o que acontece é que Satanás faz exatamente o que esses teólogos liberais e os movimentos que combatem a palavra de Deus fazem. Satanás chega e diz para a mulher: não foi bem assim que Deus falou, certamente vocês não vão morrer. Distorce a palavra de Deus. E nós vemos que o princípio da obediência ele não foi revogado, a lei vem depois para o povo de Israel,
para que o povo pudesse obedecer e dessa forma ser separado dos outros povos por causa da obediência a Deus. O que se espera de um filho que ama o seu pai é uma resposta de obediência, porque ele entende que seu pai o está amando, o está protegendo e o está encaminhando pela vida. Justamente o que Deus faz por meio da sua palavra no relacionamento com o seu povo. No versículo 3 do capítulo 4, que nós lemos no texto, Moisés traz a lembrança para o povo no deserto, que eles estavam chegando na terra prometida, de um episódio lamentável que aconteceu de idolatria desenfreada do povo. Talvez quando você lê Baal Peor, você lê no versículo 3, que Moisés relembra esse episódio, ele está trazendo a lembrança ao povo da desobediência deles. Olha, vocês desobedeceram de uma forma desastrosa e as consequências foram horríveis. Esse relato está lá em Números capítulo 25, onde o povo de Israel tinha a ordem de não prestar culto a nenhum outro Deus, e o que acontece nesse lugar chamado Peor é uma adoração a Baal, a um poste ídolo, e o culto acontecia de uma forma muito terrível. Era um culto que acontecia com forma de relações sexuais diante do ídolo, e isso levou à morte de 24 mil israelitas num dia só. Ou seja, Deus mandou uma praga como consequência da desobediência do povo, para que eles pudessem entender que era sério o relacionamento deles com Deus. E a realidade desse pacto que Deus faz, dessa aliança que Ele faz com o povo, é justamente isso, de evitar as consequências da desobediência. O que Deus queria era que o povo entendesse quem Deus era por meio da lei, porque a lei, na verdade, iria protegê-los de idolatria, de doenças, de contaminação com outros povos, e os outros povos iriam ver quem era Deus por meio da obediência de Israel. Era isso o que Deus queria. E no versículo 4, Moisés relembra também as consequências da obediência. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis. Então a ideia da lei para o povo de Israel não era uma ideia mosaica, uma ideia humana, era algo que vinha de Deus, não como restrição, punição, mas como bênção para o povo. Se o povo fosse atentar, ouvir, crer, observar, como nós cantamos aqui, a voz de Deus por meio da lei, eles iriam ter vida, e vida em abundância. Essa é a finalidade da obediência, não é algo restritivo, punitivo, mas é algo abençoador, que protege e que dá vida. E interessante que eles conseguem fazer algo, o povo de Israel consegue superar todo o limite da desobediência. O constante tempo em que eles estiveram no deserto, durante 40 anos, foi um período marcado por murmuração, por idolatria, e por uma série de pecados que o povo cometeu em rebeldia e desobediência. Isso é relembrado no Novo Testamento como algo negativo. O próprio Paulo, em várias passagens, usa o exemplo do povo de Israel como algo negativo. Olha, não façamos o que eles fizeram. E pereceram toda uma geração no deserto por causa da desobediência. Como nós, na nova aliança, temos ouvido a Deus? Temos atentado para a voz de Deus por meio da sua palavra, ou temos negligenciado o nosso relacionamento com Deus de obediência? Temos encarado Deus como um pai punitivo, restritivo, ou vemos Deus como um pai que nos ama e que nos deu a sua palavra como forma de relacionamento, de amor entre um pai e um filho? É muito interessante isso, Porque o povo de Deus, ele vai ser reconhecido por isso. É o que o próprio Moisés fala no versículo 6, do versículo 6 ao versículo 8, Vocês devem obedecer, porque assim os outros povos verão a sabedoria de vocês. Eles seriam conhecidos por causa do relacionamento que eles tinham com Deus, e um relacionamento correto dentro dos princípios de Deus. E isso me remete a um texto muito conhecido do Novo Testamento, da nova aliança que Jesus fez com o seu povo, que é o de João 13, versículos 34 e 35, Jesus nos diz assim: um novo mandamento lhes dou,
amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, o que Jesus está dizendo é assim, um novo mandamento lhes dou, que na verdade não é tão novo assim, porque também estava o amor ao próximo estipulado no Antigo Testamento, mas no caso aqui Jesus diz o novo mandamento, porque agora o parâmetro é o dele, né? Como eu os amei, ou seja, de uma maneira total, uma entrega total, nós também devemos amar os nossos irmãos, e os que estão fora, o povo que está observando a igreja, o restante do mundo que observa a igreja, vai perceber a diferença por causa do amor que nós temos uns pelos outros. É isso que Jesus está dizendo no novo pacto, na nova aliança que Ele fez conosco, né? E é isso que nos torna diferentes como igreja, como povo de Deus dentro da nova aliança, esse relacionamento que temos uns com os outros e com o nosso Deus, e que é observado pelo resto do mundo. Aliás, o novo pacto, a nova aliança, ela tem algumas coisas que não foram alteradas. O próprio Jesus ratifica, reintegra o primeiro e o maior mandamento, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse relacionamento com Deus que coloca no coração a prioridade de amar a Deus sobre tudo e todos, né? E colocar a Deus como princípio de relacionamento sobre qualquer outra coisa. A nova aliança, ela vem justamente para revogar ou cumprir a antiga. Jesus faz isso quando morre na cruz, né? Quando completa com seu sangue o pacto, quando pactua com seu povo por meio do sangue dele, ele ratifica, ele cumpre o Antigo Testamento, e nele as leis são todas plenamente cumpridas, e então agora ele faz um novo pacto, é uma nova aliança, que já não vai ser um relacionamento por meio de uma lei, de cumprimentos de regras, mas um relacionamento em espírito e em verdade. Essa é a nova aliança que eu e você temos. Claro que existem pelo menos 2 memoriais no Novo Testamento, o primeiro deles é a ceia, né? Jesus disse, olha, façam isso em memória de mim, né? Tomem o cálice que lembra o meu sangue, e comam o pão lembrando o meu corpo, como símbolo da nova aliança, como um memorial, uma lembrança daquilo que Jesus fez, um novo pacto. Temos também o batismo, como um testemunho público de confissão, de senhorio de Deus, mas na verdade a nova aliança, ela traz aquilo que já Jeremias profetizou: eu colocarei a minha palavra no coração deles. Essa era a profecia que Jeremias fez sobre a nova aliança. E uma nova aliança, Deus disse, farei com eles, com o meu povo, vou colocar a minha palavra no coração deles. Isso é a habitação do Espírito Santo, do próprio Deus habitando em você, em mim, morando na gente, e tendo um relacionamento agora em espírito e em verdade, um relacionamento não mais pautado por cumprimento de regras, como foi muito mal interpretado, inclusive pelos fariseus dos tempos de Jesus. Eles queriam dar continuidade a isso, né? Relacionando-se com Deus pelo cumprimento da lei, mas agora o primeiro termo da nova aliança é crer em Jesus, não só acreditar ou acreditar em Jesus, mas ter um relacionamento de maneira a entregar-se, a participar desse pacto da nova aliança que Jesus selou com seu sangue. Um único e suficiente sacrifício efetuado pelo Filho de Deus, que traz um novo pacto com o seu povo agora. Como temos respondido a Deus? Que resposta temos dado a Deus nesse relacionamento de espírito e verdade, com o Espírito que habita em nós? Que resposta temos dado a Deus? Ainda vemos Deus como alguém punitivo, restritivo, distante? Ou estamos vendo Jesus e o próprio Deus dentro de um relacionamento de amor, um relacionamento onde eu entendo quem Deus é, um Pai que fez tudo para nos reconciliar com Ele, para perdoar o nosso pecado, e agora nós podemos tê-lo habitando em nosso corpo, em nosso coração, e dessa maneira caminhamos em obediência
com Ele? Como temos nos relacionado dentro da nova aliança? E vou retornando um pouquinho para aquilo que Moisés, e já partindo agora para encerrar essa parte da contextualização de Deuteronômio, dos versículos 9 ao versículo 14 do texto que nós lemos em Deuteronômio, Moisés disse para eles: olha, tenham cuidado, tenham muito cuidado para vocês não se esquecerem dessa lei, ensinem ela aos seus filhos, mantenham na memória. Isso é um princípio que não muda, está em toda a Escritura, inclusive como foi citado na Nova Aliança, o memorial da ceia serve como relembrança do novo pacto. E aqui um princípio de ensinar aos nossos filhos, de fazer discípulos, a ordem de ir a todas as nações, fazer missões, de pregar o Evangelho, tudo isso está embutido no princípio de que não é algo para nós, mas nós temos que levar isso adiante. É uma ordenança, tanto do antigo pacto quanto do novo pacto, o ide, ensinem os outros. E Jesus fala isso em Mateus 28, versículos 19 e 20, ide, preguem o Evangelho, ensinem, façam discípulos. Como temos reagido, como temos lidado com essas questões na nova aliança? Em João 14, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aqui em João, no capítulo 14, Jesus está nos seus momentos finais, e ele não começa falando de lei, ele está falando de amor, e ele não está falando de escravos que obedecem um patrão que o castiga, ou de um pai que coloca medo em seus filhos para obedecerem. O que Jesus está dizendo aqui é: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ou seja, se alguém entendeu quem Jesus é, o Deus que se fez carne, o Verbo que se encarnou, que deu a si mesmo pelo seu povo, no lugar de seu povo, se alguém entende, esse alguém me ama, e se ele me ama, ele vai me ouvir, ele vai aplicar a minha palavra na sua vida. Essa é a nova aliança, o novo pacto, selado por Jesus com o seu sangue. E o contrário também é verdade: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. A interpretação correta que se faz, a contextualização geral que se pode fazer do novo pacto, já é uma nova aliança, onde Jesus coloca à disposição os termos da nova aliança, diz: olha, eu selei isso com o meu sangue, você agora deve crer nisso e colocar isso, permitir que isso lave o seu coração, purifique a sua vida, dessa forma eu virei viver em você, e traz a ideia de um relacionamento de amor, onde nós entendemos quem Jesus é, onde nós passamos a obedecê-lo, não porque Ele está colocando regras em nossa vida, mas porque essa obediência flui de um coração transformado, de um coração regenerado pelo Espírito. É isso, esse é o novo da nova aliança, o novo pacto. Não é uma simples observância de regras, um simples cumprimento de prática religiosa, mas a obediência que flui de um coração que é habitado agora pelo Senhor, de uma igreja que entende quem Jesus é de verdade e o segue, o serve de uma maneira que isso flua e contamine tudo à sua volta, e os outros vejam: esse é um povo diferente, há algo diferente nesse povo, nessa igreja, nessas pessoas. Eles não pagam mal com bem, eles acreditam em alguém que mora neles. É diferente na nova aliança. Eu queria caminhar para a conclusão. Se você quiser e achar possível me acompanhar em Hebreus, eu queria concluir a mensagem com o texto de Hebreus, que é um texto muito lindo, que está lá em Hebreus 10, na verdade os capítulos 8, 9 e 10 de Hebreus. Fica a dica para você ler durante a semana, fazer quem sabe um devocional,
nos 3 capítulos aí, 8, 9 e 10 de Hebreus, que vai elucidar para você o pacto da nova aliança, a posição de Jesus como sumo sacerdote, aquele que cumpriu plenamente em si o pacto da nova aliança. Mas eu queria fazer a leitura, porque aqui a palavra vai falar muito melhor do que se eu fosse tentar explanar essas ordenanças do novo pacto. Do versículo 19 ao 39, nós não vamos ler todo o texto, algumas partes dele, do capítulo 10 de Hebreus, do versículo 19 ao 31 principalmente. É lindo, é muito bonito esse novo pacto, porque ele nos capacita agora, apesar de ainda estarmos numa natureza caída, que ainda não é glorificada, mas nos permite já, por meio da graça, obedecer a um Deus que nos ama. É isso que esse texto vai nos dizer. Preste atenção, por favor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Reparem bem no versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e aqui dia no sentido de a segunda vinda de Cristo, né? Ou seja, nós estamos nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, quando ele fala que se aproxima o dia, nós estamos como igreja aguardando a segunda vinda de Jesus. Versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aliás, esses eram os termos da lei, né? Se a pessoa no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que já foi revogada em Cristo, cumprida em Cristo, né? Quem não cumprisse a lei, certamente as penalidades eram apedrejamento, expulsão do meio do povo e por aí ia. E isso, na verdade, na Nova Aliança, muitos desses mandamentos eles são até mesmo potencializados. Deixa-me dar um exemplo para você entender. No Antigo Testamento existia uma lei contra o adultério, né? A mulher ou o homem que fosse surpreendido em adultério tinha que ser surpreendido, um flagrante, né? Ele era apedrejado pelo povo, essa era a lei, era o que a lei dizia, mas deveria existir o flagrante. No Novo Testamento, na Nova Aliança, essa lei do não adulterar, só dando um exemplo aqui para entendermos, né? Ela é potencializada. O que Jesus diz sobre o adultério? Ele diz que se eu e você olharmos para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Ou seja, agora a questão é no coração, né? Já não é mais uma questão externa, somente uma prática externa, baseada numa lei que deveria ou não ser cumprida, mas agora a nova aliança traz essa potencialização da lei no sentido do coração, né? Só para exemplificar e podermos entender isso. Versículo 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na nova aliança, no novo pacto, o Senhor Jesus ratificou em nosso coração a presença do Espírito por meio do seu sacrifício. Nós não temos mais um conjunto de regras somente a ser seguido. Porém,
o princípio da obediência, ele não foi alterado. Ele não foi alterado. A obediência a Deus é uma resposta de amor a Ele. Continua no novo pacto. Nós temos que procurar atentar, ouvir aquilo que Deus está nos dizendo hoje. Não fechemos os nossos ouvidos. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E a atitude que nós tivermos, a expressão que nós vamos ter diante daquilo que Deus está nos dizendo, é uma resposta que vamos dar a Deus. Que resposta temos dado a Deus? Qual resposta nós damos a um Pai querido e amado, que fez um mundo bom e que mesmo com a corrupção do pecado, providenciou uma maneira, um novo pacto, uma nova aliança, derramada por seu Filho na cruz, e esse pacto, como diz o autor de Hebreus, como pode alguém pisar isso, negar isso? Já não resta mais sacrifício para quem faz isso. É algo que deve nos levar a temer a Deus, não no sentido de ter medo dele, mas de respeitá-lo e amá-lo como um pai querido, como um pai que se importa com o seu povo, e que fez tudo para que eu e você pudéssemos nessa manhã termos a capacidade de ouvi-lo e obedecê-lo. Vamos dar uma resposta a Deus, uma resposta de obediência e de amor a Ele. Amém? A palavra de Deus é tão rica e nos ajuda, não é mesmo, a perceber a profundidade. E diz assim, esse texto que o Charles compartilhou: